Oi pessoal, para esse vídeo nós queremos calcular o centro de massa. E é um centro de massa de um sólido muito conhecido, porque é simplesmente um cone de raio R e altura H. Então a primeira coisa que a gente espera de um centro de massa de um cone é que, bom, ele deve estar em cima do eixo do cone, porque tanto em X como em Y você tem uma simetria, né? O cone é simétrico. Então é claro que ele deve estar no eixo Z aqui, porque meu cone eu coloquei de pé. Mais do que isso, você espera que ele esteja mais perto da base do que do vértice. Então, se você tivesse aqui a metade aqui, H sobre 2, você espera que seu centro de massa esteja mais em cima um pouquinho. No meu caso, que ele está invertido, né? Se o cone estiver deitado, então ele vai estar mais para baixo, né? E bom, eu sei fazer o centro de massa, você também já deve ter visto algumas aplicações nossas aqui, mas o fato é, nós temos que então pegar, antes de mais nada, como a gente sabe que a gente vai ter que fazer uma integral tripla, a gente tem que descrever bem esse cone para montar a nossa integral. Montar a integral é um processo importante para qualquer coisa que você vai fazer em termos de integração com o cone, certo? Eu já coloquei aqui a equação da superfície cônica, que é essa daqui, H sobre R vezes a raiz de x2 mais y2, e coloquei a densidade ΔZ, considerando a densidade constante, tá bom? Então, primeiramente, eu quero lembrar o seguinte, o cone Q é um domínio em R3, Rx, Y. É Rxy. Por quê? Porque se você fizer a projeção aqui no plano XY, você vai ter exatamente dois gráficos que limitam o cone. O primeiro gráfico é o gráfico da superfície cônica que está em volta, que é justamente esse Z aqui. O segundo gráfico seria a tampa, é um gráfico plano, certo? O gráfico que é plano, esse plano aqui, ele é simplesmente Z igual a H, constante, a altura. Então é claro que você pode integrar isso daqui, por exemplo, pensando aqui, para Z daqui até aqui, se você pegar uma certa coluna, você integra desde a superfície até a tampa. E essa integral vai ser feita em todo o seu domínio aqui embaixo. E você vai notar o quê? O seu domínio aqui embaixo simplesmente é o círculo de raio R, certo? É o disco de raio R. Então, como é que você descreve o seu sólido Q como um domínio Rxy? Horas. Eu vou fazer o desenho aqui antes de mais nada. Vou fazer um desenho do plano XY aqui que vai ficar melhor. Então aqui é X, aqui é Y, aqui é o disco de raio R. Certo? Então, você projeta no plano XY e depois aqui você vai ver como é que é essa região e esse domínio. Se esse domínio pode ser um domínio Rx, Ry, etc. E eu vou colocar esse disco aqui, o disco D, e eu vou escrever D é um domínio, nós já sabemos que o círculo pode ser tanto Rx como Ry, né? É um domínio do tipo Rx, por exemplo. Então eu vou começar descrevendo o meu domínio D. O meu domínio D a gente já viu várias vezes. Eu posso pegar a equação aqui da circunferência, eu vou falar que meu y é simplesmente a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado, em cima, e embaixo, o meu y1, vou colocar aqui o y2, tá? y1 é exatamente a mesma raiz, só que é negativa. r2 menos x2. Então, claro que eu vou integrar o x de menos r até r, e o y eu vou integrar de y1 até y2. Então, eu estou cobrindo o disco como um domínio Rx. Então, o meu D, eles são os pontos do R2, tal que o x vai de menos r até r, e o y vai de menos a raiz até mais a raiz de R2 menos x2. E depois o Q, sendo um domínio Rxy, ficou fácil. O Q são os pontos do espaço, tais que na base isso daqui pertence a esse domínio D. E o Z varia de quanto a quanto? Do meu Z1 até o Z2, eu não coloquei ali, mas a gente já viu. O Z ele varia desde a superfície cônica, que o gráfico foi dado, cujo gráfico foi dado, melhor dizendo, até a altura máxima tampa, que é a função Z igual a H. Então essa é a descrição do sólido em coordenadas cartesianas, em coordenadas retangulares, como a gente chama.
E aí você fala, beleza, professor, agora eu quero achar o centro de massa. Em x e em y, claro que vai dar zero, porque a gente já viu que está em cima do eixo z. Mas eu quero achar o z barra. Para achar o z barra, o que eu tenho que fazer? A integral tripla sobre o cone de z delta zero dx dy dz, dividido pela massa do cone. A massa do cone é delta zero vezes volume, que é moleza, né? O volume do cone todo mundo já sabe. Você poderia fazer a integral tripla aqui de densidade e tal, mas eu vou supor que o volume do cone a gente já saiba. Fica como exercício para você deduzir. Aí, bom, então eu tenho que calcular essa integral aqui, certo? A massa, eu já vou colocar aqui, que é delta zero vezes o volume, e o volume é 1/3 de πr² vezes h. Então já está aí. Agora, como é que eu vou fazer essa integral? Ora, eu tenho toda a parametrização. Então, eu quero resolver essa integral da seguinte maneira. Essa integral aqui, ó. Eu vou colocar a integral. Vou começar com x. Tá? O x aqui é a minha primeira variável que está bem definida só como constantes. Então, eu vou colocar de menos r até r dx. Presta atenção como é que eu monto aqui o negócio. Depois, vou colocar o y. O y, veja aqui no limite de integração, depende do x. Então, necessariamente, eu tenho que integrar em y depois. Então, eu vou colocar de menos a raiz de R2 menos x2 até a raiz de R2 menos x2 e vou colocar aqui o dy. Eu só estou montando para você ver. Agora, eu vou colocar em z. Veja que o z, um dos limites de integração de z, aparece tanto o x quanto o y. Então, claro que você tem que integrar em z depois do x e do y. Então, eu vou colocar aqui a integral de h sobre r, raiz de x2 mais y2 até h. Coloco aqui o dz. Tem que ser nessa ordem do jeito que eu descrevi. Porque eu descrevi primeiro um domínio do tipo r, x, y. Então, claro que o x, y vai ficar depois, você integra primeiro em z. Depois, no meu domínio, eu escolhi do tipo rx. Então, em x fica para depois em relação a y. E o que eu vou integrar? Z vezes a densidade. Aí você para olhar isso daqui. Com esses limites de integração, especialmente isso daqui, ó, pode acreditar em mim que esse caminho é tortuoso. Pode fazer se você quiser, pega o seu lápis, pega aí a lapiseira, vai e tenta fazer. Claro, tem técnica para fazer, pode dar certo, etc. Mas eu quero propor que a gente descreva o cone em coordenadas cilíndricas. E nas coordenadas cilíndricas, via o formato ali do cone, esses limites, essas integrais, essas coisas todas vão ficar mais fáceis. Então, vamos fazer aqui o cone em coordenadas cilíndricas. Eu vou fazer um outro desenho. Eu vou colocar aqui o eixo Z, que é o eixo que mais nos interessa para esse problema, x e y, ótimo. E eu quero fazer o quê? Em coordenadas cilíndricas agora. As coordenadas cilíndricas você já deve ter estudado, né? Aqui embaixo, quando você estiver aqui no seu domínio, vai ficar exatamente um círculo de raio R. Puxa! Você tem um domínio aqui que é um círculo de raio R, nada melhor do que botar nesse domínio as coordenadas polares, né? Então, aqui o seu x, se eu for desenhar aqui, veja, xy, aqui você tem o círculo. Quem é o x? O x é o r cosseno de um certo θ, o y é o r vezes o seno do θ, e o z é o próprio z, é o eixo, certo? O z é o z. Então, você vai integrar para r de quanto a quanto? Horas, o raio aqui, desde o zero até o raio do cone, certo? Então, você vai integrar até o raio do cone aqui, que é onde está a sua projeção. Então, o seu R, preste atenção, varia de zero até o raio grande. O seu θ de quanto a quanto? Claro que você vai dar a volta toda. Ou seja, aqui onde está o seu θ, é claro que você vai dar a volta toda, né? O seu sólido está dando a volta toda em torno do eixo Z. Então, o seu θ é de 0 até 2π. E, finalmente, o Z, que é a coordenada cilíndrica, você vai fazer na mesma lógica que você fez antes, tá? Essa superfície é a superfície cônica. Eu vou chamar, por exemplo, de Z1 de xy. Ela é h sobre o raio da raiz de x2 mais y2. Ótimo. A tampa aqui do cone é simplesmente o plano Z igual a h. Quer dizer, você subiu h e tapou tudo. Então, essa superfície eu vou chamar Z2, constante igual a h. E o que você tem que fazer? Você tem que transformar isso em coordenadas polares.
Veja que H em coordenadas polares é H. Aliás, desculpa, as coordenadas cilíndricas, né? Cilíndricas. Uma parte é polar, o eixo Z é ele mesmo. Aqui é o próprio H. E aqui, olha como está fácil. x2 mais y2 raiz. Quem é isso aqui? É justamente o R. Isso é o que vai tornar uma das coisas que está tornando a sua integral mais fácil. Então, em coordenadas polares, a sua função Z1, eu vou escrever aqui melhor, Z1, de R e θ, ela é H sobre R grande, são constantes do problema, vezes o R. Então, você vai integrar o Z de quanto a quanto? Presta atenção, o Z é de Z1 até Z2, que é de H sobre R vezes Rzinho, até o Z2, que é H. Nesse caso, quem é o seu sólido Q descrito em coordenadas polares? Ou, desculpa, cilíndricas. Veja, são os pontos R, θ, Z do espaço, tais que isso aqui aconteça. Então, a descrição já está aqui, eu só vou colocar para a gente saber os limites de integração bem bonitinho, de 0 até 2π, e o Z é um limite de integração que depende do raio, tá? Uma coisa que você tem que notar. Num dos limites de integração da variável Z, você tem o R, que é uma outra variável. Necessariamente você vai integrar em Z primeiro, antes do R. Então, ótimo. Quem é meu centro de massa agora? Ou melhor, quem é a integral que eu tenho que achar para calcular o centro de massa? É a integral no sólido, Z, delta zero, dx, dy, dz. Essa integral no sólido Q, eu costumo falar, é a integral em um outro sólido, que agora vai ser esse sólido nas coordenadas polares. Eu vou colocar um Q chapéu, que seria o sólido equivalente nas outras coordenadas. De que função? Veja que o Z permanece Z. Então, vou escrever aqui um Z. Tudo bem? Depois vou colocar a densidade. Depois o determinante do meu jacobiano, que é o raio. Certo? Tanto das coordenadas cilíndricas quanto das polares, o determinante do jacobiano é o raio. Depois eu vou integrar ali nas minhas novas variáveis, dz, dr e dθ. E aqui eu tenho limites de integração mais amigáveis do que aquele monte de raízes que você acabou de ver. Então, essa integral aqui vai ficar assim, ó. Integral de 0 até 2π, da integral de 0 até r, da integral de h sobre r vezes rzinho até h, de z, delta zero, r, dz, dr, dθ. Tá bem claro? Tudo tranquilo? Então, eu vou tirar esse delta zero. De 0 até 2π o θ, veja que aqui não tem θ, eu também já vou colocar logo aqui um 2π, que já facilita um pouco aqui minha conta. Vou integrar em dz primeiro, vai dar z ao quadrado por 2, então vou repetir a integral em r. Vou repetir esse rzinho aqui, e vou integrar z ao quadrado, vou integrar z que vai dar z ao quadrado sobre 2. Vou aplicar nos limites de integração, vai ficar h ao quadrado por 2, menos essa parte aqui ao quadrado sobre 2. Então vai ficar h sobre 2r ao quadrado, h ao quadrado, e o rzinho ao quadrado aqui, e aqui dr. Veja aí se dá para pegar a conta toda. E agora eu vou integrar tudo. Então eu vou separar isso aqui em duas integrais para ficar mais simples de ver. É um delta zero 2π que multiplica a integral de 0 até r, de rzinho h ao quadrado sobre 2dr, menos a integral de 0 até r, de h ao quadrado sobre 2r ao quadrado. E aqui, pessoal, tem um r aqui e um r ao quadrado aqui. Então, vai aparecer um r ao cubo, certo? dr. Tudo claro essa conta? Vou calcular essa daqui, moleza. Essa daqui também é fácil e vou subtrair. Então, vamos fazer aqui, ó. Vou fazer aqui, nesse outro canto de quadro. Eu vou continuar aquela integral. Então, agora, vamos resolver essa conta, certo? Então, isso daqui vai dar o delta zero, 2π, ótimo. Aquela primeira integral, vou colocar o h ao quadrado sobre 2 fora, e quando eu integro r dr, dá r ao quadrado sobre 2 de 0 a r, menos a outra parte. E aí eu vou colocar o h ao quadrado sobre 2r ao quadrado fora, e vou integrar r ao cubo. Bom, a integral de r ao cubo é r à quarta sobre 4, desde 0 até r. Ok? Então, eu integrei cada parte.
E agora, bom, agora fica fácil, né? Porque você tem dois limites de integração iguais a zero, que não vão fazer diferença, e aqui é simplesmente o R. Então é só substituir onde tem o Rzinho variável, o R grande. E veja que quando você substituir o R grande a quarta, aqui vai dar R ao quadrado, e aí vai dar pra gente subtrair aqui e fazer as coisas, olha. Aqui ficou H ao quadrado sobre 2, vezes R ao quadrado sobre 2, menos H ao quadrado sobre 2. Esse R ao quadrado eu vou cortar com R à quarta, tá? Eu vou colocar R ao quadrado sobre 4. Então, se você for ver bem, o que você tem aqui é 1/4 de H2R2 menos 1/8 de H2R2. Então, claro que vai sobrar só 1/8. Então, isso daqui vai ficar assim, ó. Delta 0, 2π, 1/8 de H2R2. E aí, você pode cortar o 2 com 1/8 e fica 1 sobre 4, delta 0, 2π, H2R2. Ótimo. Lembra, então, a gente calculou a integral de z dx dy dz. Aí você tem que o z barra, conforme a gente já falou ali no começo, é essa integral dividido pela massa do cilindro. Então, a massa do cilindro é densidade vezes volume, certo? É 1/3 da densidade π. Desculpa, que eu cortei, né? Cortei o 2. É 1/4 densidade π R ao quadrado, tá certo. E aqui eu tenho 1/3 de π R2 vezes H, certo? 1/3 de π R2H é o volume vezes a densidade é a massa do cilindro. E vou colocar a minha integral que eu achei. É delta 0 π H2R2. Certo? Horas. Cortando tudo, ou quase tudo, melhor dizendo, você vai cortar R ao quadrado, você vai cortar o H2 com 1H. E aí, invertendo aqui, isso daqui deu 3/4 de H. Nota que deu 3/4, né? Você pode falar assim, professor, eu já vi que o centro de massa do cone é 1/4 de H. Mas calma, né? Porque, veja, o meu cone ele está assim, né? Então, 3/4 de H porque ele está para cima. Claro, se você pensar no cone assim, aí vai dar 1/4 de H desde a base. Então, 3/4 de H desde o vértice, que foi o que eu fiz, ou 1/4 de H desde a base. E é óbvio, que a gente já sabia que tinha que estar abaixo da metade, né? O fato interessante é, está exatamente a 1/4. Então, bom, tem algumas coisas que são legais. Quando você tem exatamente um retângulo, ou melhor, um triângulo, você pega ali o centro de massa do seu triângulo, ele está a 1/3 na proporção, né? Quem nunca viu aqui é o encontro das medianas, divide a mediana de 1/2. E quando você gira isso e pega o cone, o seu centro de massa, ao invés de 1/3, quando você ganha uma dimensão, ele cai para 1/4. É um resultado, acho intrigante, é bonito, né? É bonito. No plano, você tem 1/3, mas quando você gira, cai para 1/4. Super legal, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro aí, espero que o uso das coordenadas cilíndricas, espero que eu esteja te convencendo de que usar coordenadas mais adequadas é bom para você, para sua conta e para as coisas aí que você está tentando resolver, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.